Ficou até redundante. Deixa eu te explicar algo antes de qualquer coisa. A paz que Deus tem para a sua vida não é uma paz que está medida ou limitada pelas circunstâncias da vida externa. A paz que Deus tem para ti não é uma paz que se desenrola quando a guerra termina. Deus tem para você uma paz no meio da guerra. Deus tem para você uma paz no meio do caos. Deus tem para você uma paz no meio da dificuldade. Talvez, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez você tenha entrado aqui imerso em turbulências, afogado no meio das mágoas e desolações da vida, das dificuldades do dia a dia, do cotidiano. Eu sei que a luta ela alcança a todos nós. Eu sei que a dificuldade ela alcança a todos nós. Eu sei que o dia mau ele vem para todos nós. E meu irmão, acredite. Obrigado, João. Meu irmão, acredite. O dia mau alcançou Jesus. O dia da adversidade alcançou Jesus no Getsemane. E foi no dia da adversidade que Jesus, em oração, pediu para Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, cumpre a tua vontade, me capacitando a vivê-la. A paz de Deus ela vai te capacitar a enfrentar o dia mau. Então eu quero ir para esse texto com você. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. Faremos a leitura do versículo 6 até o versículo 7. O livro de Filipenses foi uma carta de Paulo para a igreja que estava sendo pastoreada pelo seu amigo Silas, na cidade de Filipe, cidade na região da Macedônia, que ganhou o nome, herdou o nome de um famoso imperador chamado Filipe, ali da Macedônia. Então deram o nome para essa cidade de Filipe. E ali Paulo escreve essa carta para consolar os corações dos amados irmãos da igreja de Filipenses, que enfrentavam turbulências, que passavam por lutas, por pesares. E meu amado, é normal para todos nós, mas o que a gente não pode fazer é permitir que a luta, que o dia mau, tire a nossa fé em Deus, nos afaste da fé de que Deus é o consolo para o nosso coração, amém? Filipenses 4, a partir do versículo 6, a palavra de Deus diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas súplicas, em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Aleluia, só até aqui. Meu querido, eu quero te dizer, antes de tudo, que há um lugar para você no dia mau. Há um lugar para a tua mente meditar no dia mau, na hora da adversidade, no meio da luta, no meio do momento de turbulência. Tem um lugar para você guardar o seu coração no momento de luta, no momento de dificuldade. E eu quero começar para você falando quais não são esses lugares. E infelizmente são os lugares que por muitas vezes a gente coloca o nosso coração e a nossa mente. Há momentos na vida de dificuldade, que ao invés de colocar no lugar correto o nosso coração, a gente vai abrir o nosso coração com lamentos, com lamúrias, a pessoas que estão próximas de nós, a amigos, famílias. A gente se coloca a se queixar, a reclamar, a gente se dispõe a fazer todo tipo de reclamação, de lamúria. Quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, a gente se põe a reclamar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: reclamar não te ajuda a enfrentar o dia mau da maneira que você precisa. Reclamar não conforta o teu coração. Eu preciso entender que, como cristão, eu tenho que encontrar em Cristo, no meu relacionamento com Ele, no meu dia a dia, no meio da oração, um ambiente propício para colocar ali as minhas preocupações, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas dores. Quantas vezes a gente faz também uma outra questão?
Isso é o que diz respeito ao coração. Eu tenho colocado o meu coração, eu tenho entregado o meu coração a pessoas que não podem fazer nada por mim. Quando eu pego as minhas reclamações, oriundas das minhas dificuldades, e entrego para as pessoas compartilhando. O segundo aspecto que Paulo apresenta aqui é a mente. Às vezes, a gente tenta se desligar dos problemas, buscando tudo quanto é tipo de solução. Às vezes para esquecer da dificuldade, para esquecer do dia mal, para esquecer da luta, eu ligo a televisão, eu vou me distrair, assistir um filme. Querido, essa também não é a opção que vai te trazer paz para a sua mente. A paz tem um nome. O nome da paz é Jesus Cristo. Eu sei que é difícil no momento de turbulência a gente se desligar de tudo que é natural, de tudo que está próximo de nós e tudo que parece ser a melhor solução para o nosso problema, para encontrar solução nos lugares espirituais, porque como o próprio Paulo diz, nós vivemos o tempo todo numa guerra entre a carne e o espírito, e a nossa guerra entre a carne e o espírito te impede até mesmo de, no momento da luta, no momento da dor, tirar a sua mente aqui dessa terra, das coisas que são aqui dessa terra, e buscar a Deus. Porque para nós sempre faz mais sentido achar que a solução está diante dos nossos olhos do que entender que a solução está quando olhamos para os montes. A gente lê aquilo que o salmista fala: olha, eu olho para os montes, que é de onde vem o meu socorro. Mas muitas vezes a gente não coloca em prática. A luta está ali do nosso lado, a adversidade está nos consumindo, os nossos sentimentos estão se afogando no meio daquela crise, a gente se sente desesperado, a gente não sabe o que fazer, e o que a gente procura são soluções imediatas. Compartilhar com um amigo, desligar a minha mente, assistir televisão, olhar para aquilo que está na minha frente e nunca para os montes. Porque, meu amado, deixa eu te contar um segredo: olhar para o monte vai duplicar a tua dificuldade. É um desafio. Viver com Deus não é uma tarefa fácil. Tomar a tua cruz e seguir não é uma tarefa fácil. Mas deixa eu te contar um outro segredo. Mesmo que seja difícil, é isso que vai trazer a vitória para a tua vida. No final das contas, a melhor solução para você tomar, por mais que dobre a tua dificuldade, por mais que dobre o teu nível de esforço, é fazer aquilo que é o melhor para cuidar da sua vida, da sua saúde emocional, da sua paz. Ontem eu comecei um novo hábito na minha vida. Eu comecei a frequentar a academia. Por quê? Por vaidade? Não. Cuidado com a minha saúde. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas infartam os 40 anos de idade, a faixa dos 40 ali é a área é o tempo mais perigoso para você sofrer um infarto. E se você sofre, às vezes é fulminante. A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa tomar água, a gente precisa se exercitar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, querido. É mais fácil viver uma vida sem fazer exercício ou uma vida onde você faz exercício, vai para a academia, toma água regularmente? O que é mais fácil? Eu me acomodar. É mais fácil eu seguir na minha rotina, trabalhando o dia inteiro, hora após hora, preparando pregações, estudando, fazendo cursos e me aperfeiçoando para me tornar um pastor melhor e deixar de lado a minha saúde física. Só que isso, por mais que seja mais fácil, está prejudicando a minha vida. Dessa mesma forma, é a nossa solução, a solução que Deus apresenta aqui para nós. Por mais que seja difícil, ao invés de olhar para as circunstâncias e procurar uma solução natural, eu buscar uma solução do alto. É a solução do alto que tem a chave para a minha vida. É a solução do alto que é a coisa mais saudável a fazer. A posição mais saudável a tomar. Pode parecer mais difícil, mas lá no final,
aquilo vai gerar resultado para você. Paulo diz no versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente. Mas para que o teu coração e a tua mente, no dia mau, estejam guardados em Deus, você precisa pagar o preço. Qual o preço? O preço que ele apresenta no versículo 6, bem na parte B, acompanhando, você vai poder compreender. Olha o que ele diz: em tudo sejam conhecidos diante de Deus os teus pedidos, as tuas súplicas, as tuas orações. Muitas vezes a gente abre a Bíblia em Filipenses capítulo 4, só lê o versículo 7 e espera que a paz de Deus guarde o nosso coração. Muitas vezes a gente deixa a nossa Bíblia aberta em casa, no Salmo de número 24, e espera que o Senhor seja o nosso pastor e nos conduza. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, a paz de Cristo não vai guardar o meu coração, a paz de Cristo não vai guardar a minha mente, porque ela nem ao menos estará comigo. Eu preciso viver relacionamento com o Senhor. Todas essas bênçãos espirituais, todos esses benefícios da paz que Deus oferece, estão atrelados ao relacionamento com Deus. Se eu não vivo relacionamento com Deus, eu não tenho isso. Se eu não vivo relacionamento com Deus, o dia mau vem, a adversidade vem e me engole, porque eu não tenho um lugar seguro para guardar as minhas emoções. Eu não tenho um lugar seguro para proteger e blindar a minha mente. Coisa incrível, amados, que eu acho, é quando eu leio esse texto aqui, no original de Filipenses, no versículo 7, bem no final, quando Paulo fala a palavra guardará, a expressão usada aqui por Paulo para definir a palavra guardará, é uma expressão que faz menção a uma guarnição militar, a uma trincheira de guerra mesmo, algo bem forte, para proteger. Porque Paulo, se tem uma coisa que Paulo entende, quando ele está falando aqui, é que quando a gente se coloca na brecha para ter relacionamento com Deus, se a nossa vida já era difícil, ela vai se tornar mais difícil ainda. Se você já recebia ataque antes de ter relacionamento com Deus, se você já tinha ataque do pecado e da parte do inimigo, vai dobrar. O número de tiros por trás... Até esqueci o nome que eu tinha falado, misericórdia. O número de tiros por trás da trincheira vai aumentar. Os inimigos ao teu redor, o número dos teus inimigos ao teu redor vai aumentar. O número de aflições que você vai começar a perceber que nessa vida tem e vem aos montes, vai aumentar. Mas ao teu redor terá o escudo. Ao redor do teu coração, essa palavra fará mais efeito do que nunca: paz. Você vai olhar para fora, você vai ver 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai sentir paz no teu coração. E essa paz, ela não habita em lugar nenhum a não ser na presença de Deus. A presença de Deus é paz. A presença de Deus é tudo o que a gente precisa. Muitas vezes, meu irmão, não vai fazer sentido, porque as pessoas vão te procurar, vão ver o luto no teu lar, vão ver a tua conta lá embaixo no vermelho, não vão entender o sorriso que está no teu rosto, mas você vai poder dizer: eu tenho a paz de Cristo para dar e para vender. Eu tenho relacionamento com Jesus. As minhas súplicas são conhecidas de Deus. O relacionamento com Jesus, ele mantém o nosso coração saudável. Quando eu vou para a psicologia, quando eu vou estudar o fenômeno científico que a psicologia definiu, a oração como fenômeno científico, a psicologia vai dizer que a oração, ela é um bom exercício, porque você está colocando para fora aquilo que está te prendendo, aquilo que está te magoando, você está colocando para fora.
Mas, amados, quando eu vou para o reino espiritual, eu posso até reconhecer essa verdade, mas não é simplesmente isso. Tem ali também bênçãos espirituais, tem poder de Deus que se envolve naquela atividade. Eu não estou só colocando para fora aquilo que está me afligindo, eu não estou só colocando para fora aquilo que está me magoando, aquilo que está me entristecendo, aquilo que está me perturbando, mas eu estou compartilhando com aquele que tem poder nos céus e na terra para ouvir a minha oração, cuidar de mim e me responder segundo aquilo que eu preciso. E mesmo que Ele não me responda segundo aquilo que eu preciso, Ele tem poder para derramar paz que excede todo o entendimento no meu coração. Quando Jesus ele fala lá nos sinóticos sobre a paz que excede todo o entendimento, antes de definir isso eu gostaria de explicar para os irmãos que aqui nesse texto a gente tem uma mistura de algumas passagens. Dá para a gente perceber totalmente que quando Paulo começa falando, não fiquem preocupados com coisa alguma, ele está fazendo referência a Mateus capítulo 6. Quando Jesus ele fala lá, não andem ansiosos, não sejam escravos das lutas que vocês enfrentam, não sejam escravos das preocupações do dia a dia. Meu irmão, você em Deus pode viver uma vida diferente das pessoas do mundo. Hoje em dia as pessoas são escravas das lutas. Hoje em dia as pessoas são escravas da ansiedade. Em Deus você está guardado disso. Paulo começa fazendo a citação de Mateus 6, falando que você não precisa ser escravo da ansiedade, que você não precisa andar preocupado com isso. E depois ele termina falando sobre a paz que excede todo entendimento, fazendo alusão a um outro texto onde Jesus fala sobre isso. E quando Jesus ele fala sobre a paz que excede todo entendimento, eu preciso te dizer para qual tipo de pessoa Jesus estava falando isso. Quando a gente imagina o Sermão do Monte, a gente pensa em Jesus sentado numa pedra, com seus cabelos ao vento, igual o comercial do shampoo da seda, os cabelos brilhosos, sedosos, macios, falando para um povo sorridente, todo mundo ali alegre, ninguém enfrentando crise, ninguém enfrentando luta. O tempo estava bom, né? Aquele famoso dia de sol, #deu praia. É o que a gente pensa. Mas não, na ocasião em que Jesus fala sobre a paz que excede todo entendimento, Jesus estava falando para um povo que estava vendo o Império Romano entrar nas suas casas, atear fogo, matar seus filhos, estuprar as suas mulheres. Era para esse tipo de gente que Jesus estava falando. E quando a gente tem acesso a essa informação, a gente pensa, meu Deus, mas que tipo de louco era Jesus? No meio de uma situação caótica dessa, ele vai lá e fala sobre paz. Muitas vezes os conceitos de Deus desafiam a lógica daquilo que a gente conhece. Muitas vezes a palavra de Deus nos desafia a viver um tipo de vida que está fora da curva, para quem vive aqui na terra. O normal, quando alguém chega para você no dia a dia hoje, compartilha uma luta, compartilha uma dificuldade, é você sentado lá nessa pessoa e falar, ih rapaz, ferrou, hein, deu ruim. Parece que é para as pessoas. Mas mesmo que viver em Cristo desafia a lógica, desafia os padrões normais, seja viver fora da curva, em Cristo, acredite, tenha fé, você está protegido. Muitas daquelas pessoas que ouviram Jesus falar sobre a paz que excede todo entendimento, quando a adversidade chegou na casa delas, chegou no lado delas, elas glorificaram a Deus. Por quê? Porque elas não viram o que estava acontecendo de ruim ao redor delas? Não, mas porque no fundo dos seus corações eles entendiam que tudo que eles enfrentam aqui na terra é passageiro. Tudo que eu enfrento aqui na terra, seja dor, seja o luto, seja a fome, seja a nudez. Por que Paulo fala que nada disso pode nos separar do amor de Deus? Porque o amor de Deus ele não está contido na cronologia humana, ele está num tempo que é eterno. E quando todas essas coisas aqui na terra passarem, nós nos juntaremos a Deus nesse tempo eterno
viver relacionamento com Ele o tempo todo. A minha mente, ela não tem que estar presa às coisas dessa terra. A minha mente, ela não tem que estar definida e limitada a tudo o que é hoje, aqui e agora. A minha mente, ela tem que estar fitada nas coisas celestiais. Por isso, quando o salmista diz: eu olho para o monte, porque o monte está em cima. Eu estou olhando para cima, eu estou olhando para os céus, eu estou olhando para Deus. A luta está me cercando, os dias estão difíceis, eu tenho muito trabalho para fazer, tem muita gente precisando de mim, tem muito trabalho na faculdade, eu estou atolado com tudo que eu estou fazendo, mas eu estou olhando para o alto, porque do alto eu vejo a esperança, e é a esperança que me mantém firme, e essa esperança mantém meu coração seguro. A minha esperança é Jesus Cristo. Se você prestar bem atenção, aonde que Paulo fala que a paz de Deus vai guardar o nosso coração? Em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que eu olho para o alto e não para frente quando a adversidade me alcança? Porque a minha esperança não é aquela solução que está na minha frente se resolver por um meio humano. A minha esperança está na glória. Por mais que eu enfrente todo tipo de circunstância aqui, por mais que eu perca todos os meus bens, por mais que eu morra como um mártir do Evangelho, a minha esperança está na glória. A palavra de Deus conta lá em Atos a história de Estevão. Estevão, um dos primeiros diáconos levantados para trabalhar na casa do Senhor, para servir a Deus, e de repente Estevão, esse homem que amava tanto o Senhor, se vê diante de pessoas que querem apedrejá-lo porque ele estava pregando o Evangelho. E quando Estevão se coloca diante dessas pessoas, elas começam a apedrejá-lo. O que Estevão declara é: eis que vejo os céus abertos. A esperança de Estevão não estava em que aquelas pessoas, não estava baseado numa circunstância onde aquelas pessoas cairiam em si e iriam parar de apedrejá-lo. O desejo de Estevão não era que aquela luta cessasse, porque ele nem ao menos estava se preocupando com aquilo. O gozo de Estevão, a alegria de Estevão, a esperança de Estevão estava fintada naquilo que é eterno. Quando o nosso coração está finto naquilo que é eterno, não importa a luta que vem sobre o meu lar, não importa o vendaval, não importa o que está acontecendo, em Cristo eu posso todas as coisas, em Cristo eu sou feliz. No meio da adversidade, amados, eu tenho falado tanto aqui na igreja sobre a oração, sobre o jejum, sobre a leitura da palavra, porque de tudo o que vai passar dessa terra, de tudo o que pode acontecer aqui, quando a gente for para a eternidade, o que a gente vai guardar é relacionamento com Jesus. O propósito eterno de Deus, a gente falou isso na EBD domingo. O propósito eterno de Deus é ter relacionamento com você. O propósito eterno de Deus é que você viva a vida de Jesus. Você receba Jesus no teu coração. Paulo estava incentivando aqui esses irmãos no ápice da perseguição aos cristãos, porque quando Paulo escreve para Silas, que era o pastor da igreja de Filipos, quando Paulo escreve para Silas essa carta para que ele compartilhasse com os irmãos, a perseguição à igreja estava estourando. Ou seja, talvez você tenha entrado aqui nessa noite e ao ouvir essa mensagem, passe no seu coração o seguinte pensamento: mas pastor, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a luta que eu estou enfrentando lá em casa. Talvez eu realmente não saiba, talvez eu realmente não saiba o que está em guerra no interior do teu coração. Talvez eu realmente não saiba a luta que você está travando com as suas emoções no dia a dia. Mas seja ela qual for, a paz de Deus, que pode guardar o teu coração em Cristo,
é o suficiente. Não são palavras minhas, não sou eu que estou dizendo isso. Qualquer dia da sua vida, amado, eu falo isso como alguém que tem como prioridade servir ao Senhor. Qualquer dia da minha vida você pode descredibilizar a minha palavra. Você pode deixar de acreditar em mim, eu, o homem Isaac. Mas a palavra de Deus, sobre ela, Jesus Cristo diz que passarão céus e terra, mas ela nunca passaria. Porque a palavra de Deus gera vida na nossa vida. A palavra de Deus é fiel, porque tudo aquilo que está escrito aqui é realidade. Você pode desafiar até as leis da física, fazendo uma oração, pedindo a Deus para viver aquilo que a palavra dele escreve, e você vai ver resultado. Busque em Deus esperança para os seus dias maus. Busque em Deus um lugar para ter o seu coração protegido. Busque em Deus a solução para os teus problemas. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei porque eu também muitas vezes, o meu primeiro instinto, a primeira coisa que vem à minha mente é o desejo de procurar uma solução humana. Quando a coisa aperta, o meu primeiro instinto, a minha esposa está aqui na minha frente, não me deixa mentir, é procurar no Google. Eu sempre vou para o Google, posso estar até sentindo algum sintoma de enfermidade, eu pesquiso no Google. Eu sei que tem uma futura médica aqui me ouvindo nessa noite, com certeza isso não é aconselhável, né? Procurar no Google sintoma de doença, não é aconselhável, mas é o que a minha mente humana limitada me leva a fazer. A coisa aperta e eu vou para o Google, porque geralmente a gente está acostumado a pensar que o Google sabe de tudo. Mas, meu irmão, mais do que o Google, mais do que os médicos, mais do que todos, Jesus sabe o melhor para a tua vida. Cristo tem a solução para o teu problema. Então, quando a coisa apertar, confie nele, acredite nele. Eu sei que ele usa pessoas para abençoar a gente, eu sei que ele usa os médicos, ele usa os cientistas, ele usa até os pastores, para quando você quer desabafar, quer ter um momento de gabinete, quer orar contigo, passar um tempo contigo, enfrentar uma luta contigo. Mas Deus é o pastor mor, ele é o pastor do pastor, o pastor do bispo, o pastor de todos. Deus cuida do nosso coração, Deus cuida da nossa mente, Deus cuida da nossa alma. Então Paulo conclui falando para nós aqui no versículo 8. E finalmente, amados, em que pensar? Que mesmo no meio da adversidade, tome isso como uma palavra para o teu coração nessa noite, para a tua mente. Que mesmo no meio da adversidade, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o teu pensamento. Que as bênçãos espirituais, que relacionamento com Deus, que vida com Jesus, que vida de oração, que leitura da palavra, seja o que ocupe a tua vida, a tua mente, os teus dias. Eu me coloco nessa noite à disposição de orar por você, para se você tem enfrentado algum tempo em que você tem dificuldade, porventura de ler a palavra, dificuldade de ter um tempo de oração com Deus, saiba que eu estou orando pela tua vida, por toda a igreja, para que Deus nos desperte para um tempo de leitura da palavra, um tempo de oração, um tempo de vida com Deus, porque quando a gente está focado nisso, não tem nada que nos abale. Não somos como as muralhas de Jericó, mas seremos como os montes de Sião. Glória a Deus, que nessa noite o Senhor possa guardar o nosso coração, que nessa noite a gente possa sair daqui com o entendimento de que não importa o que tem nos atingido de fora, não importa o que está vindo lá de fora, não importa o que está prestes a chegar, Deus está com você, Deus está guardando o seu coração. Alegre-se no Senhor. É isso que a gente vê Paulo falando aqui no versículo 4, desse capítulo 4. Alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se no Senhor. E outro segredo, o último segredo que a gente aprende aqui com Paulo, é que quando a gente vai apresentar a nossa súplica, falando das nossas necessidades diante de Deus,
a gente tem que chegar diante de Deus em gratidão. É o que ele diz aqui, no versículo 6. Com ações de graças. Eu só vou conseguir chegar grato diante de Deus no dia da adversidade, no dia da luta, tendo relacionamento com Jesus. Que em nome de Jesus, essa noite, o Espírito Santo gere na tua vida relacionamento com Deus, vida com Deus. Que a cada dia você possa acordar e sentir prazer em passar momentos com Jesus, de oração, de leitura da palavra. Que você seja fortalecido para se aplicar ao jejum, uma atividade espiritual que faz com que você mostre para Deus que Ele é mais importante do que as coisas dessa terra. Eu estava até falando com os irmãos aqui ontem, no jejum, no nosso momento da campanha de oração. A gente veio aqui ontem para orar na igreja, e eu estava falando com os irmãos. Gente, como é difícil muitas vezes fazer jejum. Eu sei que tem gente que tem rotina aqui que é muito apertada, e se você deixar de comer no meio da correria, às vezes a pessoa toma remédio, às vezes a pessoa tem alguma questão com a pressão ou coisa do tipo, mas eu tenho me colocado na brecha por esses dias para orar, para Deus te capacitar para que você tenha essa experiência do jejum. Seja de comida, seja deixando de assistir algum programa que você gosta, mas porque o jejum, amados, porque a gente tem que entender sobre o jejum. O jejum não é eu deixar de fazer alguma coisa. Eu até falei para os irmãos ontem, eu falei assim, besta é você, se você está simplesmente deixando de comer. Porque tem gente que vai fazer o jejum e só deixa de comer. Mas no jejum você está trocando aquilo que você gosta por momentos preciosos com Jesus. Eu deixo de comer, e aquele prazer que eu encontrava na comida, na alimentação, eu troco por um tempo com Jesus. 5 minutos, 10 minutos da porta do meu quarto fechada, e eu e Jesus. Eu e Jesus tendo um relacionamento. Para quê? Para buscar poder? Não. Para buscar cura, libertação, milagre? Não. Para dizer, Jesus, eu estou aqui, agora eu e o Senhor. Já caminhando para o final, mas só algo assim que Deus tocou no meu coração agora, aquilo que a gente trabalhou hoje sobre a vida de Elias. Para quem não leu, eu até mandei a foto para o grupo da igreja, você pode ver depois, sobre a vida de Elias. Tem uma frase que o autor do livro lá que eu estou usando, o Bondes, ele fala que é muito interessante, que na vida de Elias não se colocava diante de Deus para pedir a Deus poder. Toda vez que você vê a Bíblia falando sobre Elias, você vai ver Elias fazendo cair fogo do céu diante dos profetas de Baal. Você vai ver Elias pedindo para parar de chover por 3 anos e 6 meses e parar de chover. Mas o segredo para esses pedidos que Elias fazia e eram atendidos diante dos homens era a vida que ele tinha no secreto, quando ninguém estava vendo com Deus. E aí o autor fala uma coisa que mudou assim, virou uma chave na minha cabeça. Se até diante dos homens, se eu passo muito tempo com você, isso estreita o nosso relacionamento, imagina com Deus. Que a gente possa passar mais tempo com Jesus. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Amém? Quero orar com você nesse momento, se coloque de pé.